Olá, alunos. Estou aqui mais uma vez e continuando a nossa aula de população em geografia. Hoje vamos falar sobre conceitos demográficos e características gerais de população. É uma continuação da aula passada. E assim como na aula passada, eu vou passar uns slides para vocês. Vamos lá. E aqui, gente, está o conceito da nossa aula, né? Conceitos e características demográficas gerais, né? É mais uma aula com conceitos importantes para falar de demografia. Vamos lá. De população absoluta. É um conceito quantitativo, certo? Como vocês estão vendo aí na tela, população absoluta corresponde ao número total de pessoas que habitam um determinado lugar, não importa o tamanho do lugar, mas é a quantidade de pessoas que existe, nós chamamos de população absoluta. Quando um determinado lugar possui um grande número de habitantes, dizemos que é populoso ou de grande população absoluta. E quando possui um pequeno grupo de habitantes, dizem que não é populoso ou de pequena população absoluta. E aí temos um exemplo. Por exemplo, a China possui a maior população absoluta entre os países do mundo, com aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, de cada 5 habitantes do planeta, um é chinês, cerca de 20% dos 6,5 bilhões de habitantes, né? Eu quero fazer uma correção aqui, que hoje a estimativa é que o mundo já tem 7 bilhões e a China tenha 1 bilhão e 400 ou 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, podemos afirmar que a China é o país mais populoso do mundo, certo? Populoso é o país que apresenta uma grande população absoluta. Outro conceito quantitativo de população, né? É a população relativa ou simplesmente população densidade demográfica, certo? Aqui tem a relação do tamanho da população com o tamanho do território, certo? A população relativa ou densidade demográfica é o número de pessoas que habitam um lugar por unidade medida de área. Por exemplo, a população de uma região é 12 habitantes por quilômetro quadrado, o que significa que em média existem 12 habitantes para cada quilômetro quadrado dentro da referida região, certo? No caso do Brasil, parece que nós temos uma densidade demográfica de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Uma região pode ser muito populosa, mas não ser muito povoada. Esse adjetivo refere-se ao conceito distinto, né? Vejamos eles aí. Os dois, né? O populoso e o povoado, né? O populoso é o que vocês já viram. População absoluta é a quantidade total de habitantes em determinado lugar. O povoado, a população relativa, é o termo que se refere à relação entre população absoluta do local e a área por ela ocupada. Em suma, o termo populoso faz referência à população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Já o termo povoado considera também a distribuição de população de pessoas no território. Superpovoamento é outro conceito também importante, e é quando o número de pessoas é muito grande em relação às condições estruturais e econômicas de um país. Um país com elevada população absoluta e com uma densidade demográfica acentuada, não necessariamente é superpovoado. O exemplo de muitos países europeus, como Bangladesh, por exemplo, é um bom país superpovoado, pois boa parte da sua população sofre com as carências econômicas e sociais, né? Então, para ser superpopulação, não basta ser só um país populoso, né? É necessário que tenha uma grande população e tenha uma grande densidade demográfica. É como se o Brasil fosse um país com uma densidade demográfica de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado, aí seria uma superpopulação. Na aula passada eu falei para vocês
que é o crescimento da população, né? E aqui estão os tópicos históricos, como ocorreu o crescimento da população, né? Há cerca de 2.000 anos atrás, estima que o mundo tinha apenas 250 milhões de habitantes. Não havia problema de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares não permitiam uma grande produção agrícola. Há 500 anos atrás, vamos pegar como um fato histórico, a época da expansão colonial, a população já tinha o dobro, né? Já estimava que o mundo tinha 450 milhões de habitantes, né? Os avanços tecnológicos possibilitaram a conquista de terras distantes, mas as doenças proliferaram e a ciência não havia inventado cura para diversas delas. A população chegou a 1 bilhão de habitantes, né? E aí nós vamos ter o marco histórico da Revolução Industrial, estava em curso em diversos países desenvolvidos. As máquinas aumentavam a produtividade dos meios de transporte mais modernos e encurtavam o tempo das viagens. Surgiu pela primeira vez a preocupação com o crescimento populacional. E aí um pastor inglês, ele criou uma teoria, mais na frente nós vamos estudar ela. Esse pastor chamava-se Thomas Malthus, e ele alertou para o descompasso entre crescimento populacional e produção de alimentos. A população chegou a 4 bilhões de anos. Vejam que em 2000 anos, a população pulou de 250 milhões para 450 milhões. Aqui, em menos de 300 anos, já chegou aos 4 bilhões de habitantes, né? As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos, já era um problema, já na década de 70. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos países desenvolvidos, e os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria. Você já está isso em história. A população mundial chega a ser uma população mundial de 6 bilhões. Aqui houve um aumento, uma preocupação com os recursos naturais do planeta, não é nem a questão da produção de alimentos, mas os recursos naturais. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual de renda levava 23% da população a viver em estado de extrema pobreza. Isso aqui é um alerta que já questiona a questão lá de Thomas Malthus, que ele disse que havia um problema entre população e alimento. Aqui não. Aqui no século XX prova-se que o campo já conseguiu produzir, mas não conseguiu distribuir. Eu peguei aqui essas definições da teoria demográfica, né? A primeira delas é a teoria malthusiana, em referência a Thomas Malthus, né? E aí vocês estão vendo aí, olha, conforme seu estudo, o ensaio sobre o princípio da população afirmou que a população mundial crescia em ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. E a produção de alimento crescia em ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética. Né? E aqui é aquela comparação mesmo da progressão aritmética lá do ensino da matemática e a progressão geométrica. Lembra que a geométrica ela vai se multiplicando, vocês podem ver aí, né? 1 multiplicado por 1 no número, que na casa seguinte ele dá o dobro, né? Vai dar 1 de 2 já pula para 4, 4 pula para 8, 8 já dobra para 16. Enquanto nessa mesma linha, a progressão aritmética ela é mais lenta, vocês percebem. Só aumenta 1 em cada casa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, Thomas Malthus acreditava que a produção de alimento crescia nesse ritmo da segunda ordem. Só que depois foi provado que ele estava errado. Mas o estudo dele foi importante, né? Os pontos fracos, né? Ou as críticas à tese central de Thomas Malthus, né? Não considerou os avanços técnicos, científicos e mecânicos aplicados à agricultura e, consequentemente, a produção de alimentos. Certo? Ele achava que ia ter uma crise de produção de alimentos, mas ela não ocorreu.
não considerou as reservas de alimento dos mares e oceanos, né? Na Thomas Malthus não se pescava tanto nos mares. Não levou em conta as regiões do planeta com áreas de solos férteis, porque ele olhou só para a Europa, onde ele vivia. Depois essa teoria foi refeita e surgiu a teoria neomalthusiana, os novos malthusianos, novos seguidores de Malthus, certo? O acelerado crescimento da população após a Segunda Guerra Mundial, menor nos países desenvolvidos economicamente, maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com redução de taxa de mortalidade, né? Naquela fórmula de, em vez de porcentagem, mas por 1000. Uso de antibiótico, vacina, saneamento básico e desenvolvimento de infraestrutura. Um grande percentual de jovens dos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com essa mão de obra. A formação dos países periféricos de área de grande concentração de miséria e bolsões gerou situações de risco para o sistema capitalista internacional, favoreceu a expansão do socialismo por sua influência soviética ou chinesa nas áreas do chamado Terceiro Mundo. Certo? Qualquer coisa, vocês deem uma parada, olhem no livro e tem explicações mais detalhadas, né? Eu quero resumir que o neomalthusianismo, ele fez o seguinte: ele considerou que Malthus estava errado, mas disse o seguinte: o problema da pobreza é a taxa de natalidade. Certo? Ela achava que o controle da natalidade resolvia todos os problemas. Da ideia da teoria neomalthusiana, né? Qualquer que vocês pausem o vídeo e dê uma olhada. Esse esquema básico é para interpretação mesmo. Uma das últimas teorias, já mais fundamentada, vai seguir mais fundamentada nas ciências sociais, que são as teorias reformistas ou marxistas, né? Os reformistas defendem que as teorias demográficas marxistas, ao contrário do neomalthusiano, consideram a própria miséria como sendo favorável pelo acelerado crescimento da população. Os marxistas conseguiram argumentar ou provar que a população pobre tende a ter mais filhos do que a população rica, porque a própria condição econômica do meio favorece com que os ricos planejem o tamanho de sua família, certo? E aí tem um exemplo básico, que é o grau de instrução, certo? Hoje, se você pega os dados do IBGE, vai perceber que a mulher, quando ela tem maior grau de instrução, por exemplo, tem curso superior, ela tende, é só uma tendência, não uma regra fechada, a ter menos filhos. Enquanto que a mulher com baixa escolaridade tende a ter mais filhos, né? Outro fator, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Quando as mulheres estão no mercado de trabalho, tende a ter menos filhos, pois ela prioriza a carreira profissional. Defeito dos marxistas, né? Eles dizem que o melhor controle de natalidade não é impor um controle de natalidade, mas fazer essas reformas socioeconômicas, que melhorar o padrão de vida, né? Fazer uma melhor distribuição de renda e de alimentos, aumento da escolaridade, que resultaria no crescimento no planejamento familiar e na diminuição da natalidade, do crescimento vegetativo, né? Aqui nós podemos também incluir que o Japão tem uma alta densidade demográfica, mas a população está caindo, está diminuindo, em função do padrão de vida japonês. Como após a Segunda Guerra Mundial o Japão teve uma melhora no padrão de vida, as mulheres têm menos filhos. Surge essa outra teoria, teoria eco-malthusiana. Ela já não coloca mais a culpa, ou busca o argumento do controle da natalidade nas questões sociais, mas já na questão ambiental, né? A tese central dela relaciona diretamente
o crescimento da população com a degradação do meio ambiente. Ela argumenta que a população precisa ser controlada pela questão do meio ambiente, né? A natureza não tem condições de fornecer recursos para todo mundo, né? É uma teoria nova ainda, que precisa de muito debate ainda, para saber se ela tem fundamento ou não, certo? De acordo com esses ambientalistas, um rápido crescimento populacional, em especial dos países periféricos, refletiria uma maior exploração sobre os recursos naturais, principalmente os não renováveis, né? Isso é questionável. Continuando, né? Um rápido crescimento populacional, principalmente nos países periféricos, provocaria sérios desmatamentos nos ecossistemas equatoriais, tropicais, além de vários tipos de degradação no meio ambiente. O controle da natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental para as gerações futuras, né? São pontos de vista deles, né? Eu, como professor de geografia, eu digo que repensar essa fundamentação deles, porque se a gente for observar, quem mais consome recursos naturais são países desenvolvidos com baixa taxa de natalidade. Então, mais uma vez, eu fico desconfiado dessa história de colocar a culpa do crescimento populacional na pobreza, ou culpar o pobre pela própria pobreza. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa temática de população. E estudem mais, estudem outras fontes, livros, revistas, jornais, internet. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau. Obrigado a todos.